Olá, sou a doutora Michele Mota, especialista em endometriose, e hoje a gente vai falar quais são os suplementos interessantes para paciente com endometriose. Mas antes, você tem que se inscrever no meu canal, dá aquele like, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com as mulheres que você conhece que têm endometriose. Esse vídeo vai ser muito legal. Vamos começar pelo meu queridinho, que é o ômega 3. O ômega 3 é um ácido graxo essencial que vem do peixe e que tem dois componentes principais, o EPA e o DHA. Esse componente EPA, ele tem uma ação anti-inflamatória muito potente. E você tem que entender que a base da endometriose é a inflamação. Então, todas as estratégias alimentares e suplementação têm que ser pautada na desinflamação. Outro suplemento muito maravilhoso isso tudo tá na natureza, né? A natureza realmente é muito abundante. É a cúrcuma, que você pode comprar sim como pó para botar no seu ovo, por exemplo, junto com um pouquinho de pimenta, ou você pode comprar a cúrcuma já em cápsula. A gente sempre orienta, quando você usa a cúrcuma longa, usar sempre com a piperina, que é a pimenta, para aumentar a absorção desse suplemento lá no intestino. Existem formas especiais de cúrcuma, como por exemplo o cureite, que é uma cúrcuma mais absorvida, mais biodisponível, que aí tem que ser uma suplementação para um médico ou para um nutricionista, porque aí é uma fórmula manipulada. Outro queridinho é a N-acetilcisteína. Você já deve ter ouvido falar. O NAC, que tem até na farmácia de rua, mas não é a minha indicação você usar da farmácia de rua não, tá? É interessante você usar o NAC de empresas que vendem o NAC puro, sem aditivos e corantes. A N-acetilcisteína, ela vai ajudar tanto na detoxificação hepática, no seu fígado, e vai ajudar também na desinflamação. Ela tem relação com o principal antioxidante que a gente tem no nosso corpo, que é a glutationa. Então o NAC é um precursor de glutationa. Quando a gente bota o NAC para paciente com endometriose, a gente está ajudando nesse processo de desinflamação. Outro queridinho é a coenzima Q10. A coenzima Q10 também está dentro do nosso corpo. Ela vai agir na mitocôndria, que é a organela que produz a nossa energia, que produz o ATP. E a partir dos 30 anos, a gente diminui a produção natural de coenzima Q10. E aí, a partir dessa idade, é muito interessante a suplementação para qualquer pessoa. Mas para pacientes de endometriose é ainda mais importante essa substância passando pelo nosso organismo. Outro queridinho que está muito em voga atualmente é a quercetina. A quercetina, ela está dentro da maçã, mas a gente pode usar em fórmula de cápsula, de suplemento. Ela é interessante para desinflamação e é muito legal para os pacientes que têm história de alergia. Na minha prática clínica, se a paciente fala que tem rinite e além disso ela tem endometriose, com certeza eu vou prescrever a quercetina na fórmula manipulada dessa paciente. Outra informação importante, e não é um suplemento, a gente considera um hormônio, é a vitamina D. A vitamina D, né, que é quando a gente pega sol, a gente consegue aumentar naturalmente a vitamina D
Se ela não está num nível mais alto, que nível é esse? Um nível seguro entre 50 e 60 de vitamina D já está interessante. A gente suplementa a vitamina D. Mas qual é o problema de se automedicar? Você não sabe como o seu corpo vai responder àquela dose de vitamina D, porque a gente só vai saber quando a gente fizer o resultado, quando a gente vê o resultado do exame de sangue. Então a gente começa a suplementar, depois de 1 mês ou 2 meses, a gente faz novo exame de sangue para ver para quanto que foi a vitamina D. Se vai continuar aquela dose, se vai aumentar a dose ou se vai baixar a dose. Então, não se automedique. Esse vídeo é simplesmente para explicar genericamente, não é nenhuma prescrição médica, tá? Que fique claro. Outras situações e outros suplementos interessantes que a gente vai repor se a gente vê no exame de sangue que está alterado são os minerais, como o selênio e o zinco, que são importantíssimos para a nossa glândula tireoide. E as doenças da tireoide realmente estão muito conectadas com a endometriose, principalmente a doença autoimune, que é o Hashimoto. Então a gente precisa sim olhar no acompanhamento dessas mulheres com endometriose como está o funcionamento da tireoide, como estão os hormônios tireoidianos, porque a gente pode até fazer um diagnóstico de um hipotireoidismo nesse momento do tratamento e do acompanhamento dessa paciente com endometriose. As mulheres em geral, como elas menstruam, têm a ferritina baixa. Ferritina é o estoque de ferro e só a ferritina baixa já causa cansaço, queda de cabelo, aquela sensação de ficar arrastada. Então, quando a gente vê a ferritina baixa no exame de sangue, a gente tem que repor o ferro, ou ferro oral ou ferro venoso nos casos mais drásticos assim, porque a ferritina baixa também vai afetar a tireoide. Então, gente, são muitas estratégias que a gente pode lançar mão para ajudar essa paciente com endometriose, tanto organizando o corpo dela como um todo, quanto suplementando substâncias que vão amenizar as crises de dor. Mas não adianta nada a gente fazer um monte de suplemento, você gastar um monte de dinheiro se você não mudar a sua alimentação. Você tem que fazer uma alimentação anti-inflamatória, senão não adianta. Quando você comer aquele docinho, aquele chocolate ao leite, aquele McDonald's, pode ter certeza que aquele mês você vai ter mais dor. Então, escolha o caminho certo. Você não é mais criança. Se você está aqui assistindo esse YouTube, está interessado até agora, você não é mais criança. Você não precisa se encher de porcaria. Pensa na sua dor. Pensa na intensidade da sua dor que você está sofrendo. Não come essa porcaria, porque depois você vai ter dor. Escolha o que é certo, o que é correto para sua vida. Mas eu nunca mais vou poder comer besteira. Não é nunca mais é muito tempo. Mas a besteira vai ter que ser a exceção e não a regra todo final de semana, porque aí não vai adiantar. A doença pode sim progredir, suas dores vão continuar e você vai ficar frustrada que investiu uma grana e não teve resultado, tá? Então, a gente vai combinar uma coisa. Compartilha esse vídeo pra galera aí que tem endometriose, que você conhece. E se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários.